Marcos 10, 17. Aqui Jesus vai contar a história, e talvez nunca ninguém ouviu a história do jovem rico. A Bíblia lá tem um enunciado e fala: o jovem rico. E aqui eu quero começar a trabalhar pessoas que talvez nunca tiveram uma ascensão social, mas que de repente, pela misericórdia de Deus, se torna o novo rico. Ele era jovem e ele era rico. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Entenda que aqui Deus começa a nos visitar com entendimento, onde Ele colocou um jovem rico se preocupando com a salvação. Uma pessoa que entendia que se ele estava preocupado com a salvação, é que existe uma vida e que para chegar nessa vida eterna você teria que ser e que necessitava de um meio de vida para que você conseguisse alcançar. E ele entendia que existia uma pessoa que podia dar a direção real para ele sobre a salvação. E para nossa sorte, essa mesma pessoa que estava lá está aqui nessa noite. E a pergunta que Deus nos faz é: como eu faço para herdar a vida eterna? Irmão, você tem se preocupado com a tua salvação? Você tem se preocupado com a tua vida eterna? Ou o foco da tua vida tem sido só aqui? Entende, irmãos, que esse homem ele vai até a pessoa certa, que é Jesus. Ele se prostra de joelho. Isso quer dizer que ele tinha reverência. Ele sabia como se relacionar. E a Bíblia diz que ele era um homem. Irmãos, o grande problema é que talvez, se a gente colocasse para que as pessoas falassem quem nós somos, várias pessoas iam nos descrever de forma diferente. E muitas vezes pessoas, pastor Gil, iam nos elogiar. E muitas vezes talvez pessoas iriam nos criticar. Porque aqui ele fala assim, um homem, Lucas 18, 18. Já para Lucas, não era só um homem, era um homem importante. Isso quer dizer que era uma pessoa de destaque. Mateus 18, 16. Eu acho que o texto não é esse, mas ele vai falar: alguém se aproximou de Jesus. Então para Mateus era alguém, para Marcos era um homem, para Lucas era apenas um homem. Isso quer dizer que Deus, é 19, 16, perdão. Nós temos que entender que não importa talvez o que as pessoas pensem quem nós somos, mas sim quem é você de joelho diante de Jesus. Ele vai saber se você está aprovado ou não. Ele vai saber se te dar a direção, se você vai ou não herdar o reino de Deus.
Marcos 17. Aleluias. Vamos voltar lá no Marcos 10, 17. Entenda que eu estou tentando trazer a nós a importância de quem nós somos diante de Deus. Um homem que para um era de destaque, para outros talvez era só uma pessoa, mas ele chegou na pessoa certa. Ele se prostra e ele diz: bom mestre, que farei para herdar? Entenda que esse rapaz, quando ele diz bom mestre, a resposta de Jesus na sequência é: próximo. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é? Irmãos, não soa grosseiro essa resposta? Mas toda vez que você tiver um encontro com Jesus, Ele vai tirar você da hipocrisia. Porque na verdade Ele não achava só que Jesus era bom, Ele achava que Ele era bom. E é por isso que Jesus já começa a confrontar ele. E talvez hoje a palavra confronte a nós. Quem é você diante de Jesus? Próximo. Ele falou: olha, eu acho muito importante essa tua pergunta, como eu herdarei o reino? E Jesus responde para ele: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Entenda que ele está falando com alguém que conhece a palavra de Deus, sim ou não? Ele conhece alguém que tem intimidade com a lei. E Deus vem hoje nos confrontar. A tua intimidade com a palavra não tem garantia para a tua salvação. Você concorda que Jesus poderia falar para ele várias coisas do Antigo Testamento, da lei? Mas ele era um jovem. E aqui Jesus coloca: não matarás. E a primeira coisa que Deus começa a falar conosco: você pode perder a direção que Deus tem para você na vida eterna, se você optar por matar. Ah, mas eu não sou um assassino, mas tem matado seu casamento. Eu não sou assassino, mas tem matado ministérios. Eu não sou assassino, mas tem matado sonhos. E às vezes, mais do que você matar, talvez você tenha se suicidado em algumas coisas. Mas nessa noite Deus te dá uma palavra de direção: filho, o que você faria a partir de hoje? Vá e não peques mais. Não adulterarás. Uma geração que está enfrentando, como Sodoma e Gomorra, como na época de Noé, uma prostituição a céu aberto, onde a pedofilia é uma coisa terrível. Se vocês verem um vídeo do Magnus Malta, o senador, falando de uma filha adotiva que ele tem, e que tinha outros 3 irmãos, que foram doados em adoção para a Itália, e eram pedófilos. 2 meninas e um menino. A menina, de tanto se perturbar, se jogou de um prédio, vive num asilo. A outra parece que está louca. E o irmão conseguiu achar essa outra irmã. E o Magnus Malta está tentando, junto à justiça brasileira, reaver esses brasileiros. Como tem sido a sexualidade dentro do povo de Deus? Como tem sido tratado aqui dentro? Porque lá fora nós sabemos que jaz o maligno.
nosso relacionamento com Jesus é de noivo e noiva, sim ou não? E é por isso que Ele não aceita o adultério. Não furtarás. Pessoas que continuam, apesar do conhecimento da palavra, cometendo pequenos furtos. Irmãos, mas são pequenas mentiras que furtam de você a verdade e têm tirado de você a credibilidade. Deus está hoje nos confrontando, dizendo: ei, você conhece os meus mandamentos, por que continua assim? Não dará falso testemunho. Você vai lá na minha casa? Vou sim, depois eu passo lá. Não vai. Por que não fala que não vai? Americano é assim, você fala, passa lá em casa, ele fala, não vou. Irmão, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Porque dá falso testemunho. A igreja, ela é movida pela verdade de Cristo. E as pessoas continuam precisando de referência em pessoas. Há um mundo carente de quem seguir. Porque Paulo falou, olha, se vocês não conseguem imitar Jesus, pelo menos sejam imitadores de mim. A igreja, ela está aqui para dar a mão e ser exemplo. Não que nós não somos pecadores, mas nós não podemos continuar andando na mentira, na prostituição, no adultério, assim como o mundo tem vivido. A igreja tem que se levantar por essas crianças que estão sendo assediadas. A igreja tem que se levantar contra o movimento, contra a família. A igreja tem que resistir com seus valores. Mas mais do que as leis, é o comportamento dentro que tem assustado a Deus. Porque lá de fora Ele não espera nada, mas daqui de dentro não pode ter estupro. Aqui de dentro não pode ter assédio moral, verbal, sexual. Aleluias. Honra teu pai e tua mãe. Irmãos, mas ninguém honra se não for ensinado a honrar. E hoje lá no Ministério Tâmaras eu falei isso. O filho não obedece se não for educado para obedecer. E o filho não vai honrar se não for educado para honrar. E a sociedade está vendendo pais amigos. Você não é amigo do seu filho. Você pode ser amigável com ele, porque o amigo vai usar droga com ele, o amigo vai com ele nos lugares errados. Mas você não. Você vai ser amigo dele na verdade. Pais que não querem mais a responsabilidade de ser pai e mãe, então se coloca de lado para não ter que se colocar de frente. Você é o escudo do seu filho. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue teus dias sobre a terra. E voltando para o tema da mensagem, há uma promessa de ir bem na vida do teu filho, se ele te honrar. Não é se ele fizer a melhor escola, não é se ele fizer a melhor faculdade, não é se ele for rico, não é se ele ter saúde, mas a Bíblia há uma promessa, que se ele te honrar, as portas vão se abrir, ele vai viver o melhor de Deus. Quantos jovens sendo ceifados, às vezes não morre, mas perde movimento de perna, movimento de braço, perde sonhos, por desonra. Se coloque como pai e como mãe desse filho e diga não. Ensine ele a te honrar. Deus vai te dar graça. Não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito. Próximo. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha só. Você concorda que esse cara era crente? Sim ou não? Ele chegou para Jesus, sim ou não? Se ajoelhou, sim ou não? Reconheceu que o caminho da salvação estava com ele, sim ou não? Conhecia as palavras que dariam a direção e vivia aquilo. Próximo.
E aqui está a frase que eu mais gosto, que fala: Jesus olhou para ele e o amou. Irmãos, esse foi o versículo que eu usei hoje na abertura do Tâmaras. Porque quando Jesus vira para ele e fala: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço. E não só conheço, eu vivo. João 14 vai dizer: aquele que tem e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e eu o amarei. E o meu Pai o amará, e eu me manifestarei a ele. Um rapaz que era verdadeiro naquilo que falava diante de Deus, dentro daquilo que lhe foi ensinado. Jesus o amou porque era a verdade que ele vivia. E quando você vive a verdade de Deus, Ele te ama. E quando Ele te ama, Ele vai se manifestar a você. E aqui Jesus dá a maior manifestação de amor. Ele falou: falta uma coisa para você. E nessa noite Deus vai falar comigo, com você: o que te falta? Eu tenho visto que você faz teu devocional, eu tenho visto que você conhece a minha palavra, eu tenho visto que você leva a minha palavra, mas o que te falta para você me seguir? Deus hoje Ele quer tirar a gente da religiosidade, do cárcere da religiosidade. Porque muitas vezes, irmãos, o dia a dia, a rotina nos cega para aquilo que nós não queremos ver, e é o que domina nosso coração. Porque aonde tiver a tua riqueza, lá estará o teu coração. Disse ele: vá, venda tudo que você possui, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Pois venha e siga-me. Lá em Lucas, quando eu comecei falando, Deus falou: olha, não junta aqui não, faz um bornazinho, que o ladrão não rouba. Quanto você tem investido no reino? Aquilo que Deus tem te abençoado financeiramente, quanto tem chegado para que o reino avance? E aqui eu não estou falando de dízimo, aqui eu não estou falando de oferta, aqui eu estou falando de 100%. Porque dízimo é 10, oferta é o que você sente. Mas quando Jesus te ama, Ele pede tudo. Porque tem gente ainda escravo nos 10, que ainda torce o nariz no dízimo. Mas nessa noite, Deus quer tirar você da religiosidade. Você quer ser meu discípulo? Você vai sair dos 10, agora é 100. Você quer sair, você quer andar comigo, você quer colocar o teu nome na história? Não é mais 10, é 100. Porque com 10% de combustível você anda pouco, mas com o tanque cheio você chega mais longe. Quanto você está disposto a se doar pelo reino? Vem, siga-me. Vem, siga-me. Vem, siga-me. Há um chamado nessa noite. Próximo. Diante disso ele ficou abatido. A outra tradução diz que diante disso ele ficou triste. Afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Imagina você tendo um encontro real com Deus, perguntando algo que é o máximo da salvação. Jesus te declara o amor por você e diz: e te falei, apenas te falta uma coisa, porque eu quero você do meu lado. E ao invés de você se alegrar, você se abate e você se entristece. Próximo. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil o rico herdar o reino de Deus. Próximo. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil
entenda aqui que primeiro ele fala, olha como é difícil um rico entrar no reino de Deus, sim ou não? Mas agora, ele vendo a indignação e talvez o julgamento das pessoas, ele fala, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Porque talvez o que falta a você não é entregar o dinheiro, mas é entregar a tua fidelidade, é entregar o seu tempo. E agora aquela palavra que era apenas para o jovem rico, pega quem? Os discípulos. Próximo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Próximo. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Entenda que Jesus colocou um nível tão alto que ele mexeu naqueles que o seguiam, colocou em xeque a salvação deles, porque eles olharam os discípulos e falaram, meu Deus, então quem vai ser salvo? Porque às vezes, irmãos, parece que nós estamos aqui fazendo uma força danada para alguém aceitar Jesus. Meu Deus, aceita Jesus, levanta a tua mão, eu quero orar por você, como se nós estivéssemos fazendo um favor. Mas Jesus olha e nos ama, e apesar de tudo fala, te falta algo, mas vem e segue-me. É noite de você entregar aquilo que tem faltado. Próximo. Jesus orou para eles, respondeu para o homem. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Irmãos, às vezes você fala, olha, eu não consigo servir mais a Deus por causa que eu tenho uma pessoa doente em casa, eu não consigo servir mais a Deus por causa do meu marido, eu não consigo servir mais a Deus por causa do meu trabalho, eu não consigo, talvez é impossível para você. Mas se você estiver disposto a entregar o teu 100%, aquilo que era impossível para você, você vai experimentar o possível de Deus. Ei, Deus quer fazer uma troca aqui nessa noite. Deus quer trocar o impossível seu pelo possível dele. Ei, é com você mesmo que Deus está falando. Talvez é comigo que Deus está falando. Ei, tem coisa na minha vida que eu acho impossível, mas Deus está falando, entrega o teu 100%. Próximo. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Há ainda aqueles que entregam tudo, irmãos. E é por isso que o nível é alto. Corta a orelha? Corta. Mas entregou tudo. Afundou? Afundou. Mas andou sobre as águas. Afundou, mas veio de mão dada com Jesus para o barco. Irmão, não interessa se talvez você não está pronto, se talvez você não se acha digno pelas palavras que saem da tua boca, se talvez você seja uma pessoa sanguínea, tímida, eu não sei, ou se você por algum momento, diante da tempestade, perdeu o foco de Jesus e afundou. Vem e segue-me. Próximo. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Deus estava falando para aquele jovem rico, filho, entrega tudo, porque se você acha que é muito o que você tem, eu vou te dar 100 vezes mais, e além de tudo te dou a resposta, e no porvir a vida eterna. Para de colocar confiança em você, os seus bens não é seu, é Ele que administra. Há uma promessa, e Ele garante 100 vezes mais.
Vai vir, vai vir. Uma pessoa que tinha intimidade, que sabia como chegar, que sabia quem era a resposta, conhecia uma pessoa amada por Deus, recebe a maior promessa e um benefício 100 vezes maior, e sai triste e abatido. Aleluias. Lucas 19. A religiosidade cegou esse menino. Não deixa que a religiosidade faça você perder o melhor de Deus. Mas agora nós estamos diante de alguém que não tinha essa intimidade que ele tinha com Deus. Era alguém que conhecia Jesus de ouvir falar, mas ele tinha a mesma característica que aquele menino. Próximo. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Nós não estávamos falando de alguém rico, sim ou não? E agora a Bíblia vai trazer para nós a revelação de outra pessoa que também era rico, mas que não estava preso na religiosidade, estava preso nos seus pecados, estava preso na distância do seu mestre. Esse homem era rico, assim como o jovem. Próximo. Ele queria ver quem era Jesus. E talvez você está aqui e pela religiosidade talvez você deixou de querer ver quem é Jesus. E Jesus quer se apresentar para você de forma diferente. E é nessa noite. Irmão, quem é baixinho aqui, por alguma vez achou que não era baixinho? Sim ou não? Nós temos que entender que nós temos que reconhecer que somos pequenos diante de Deus. Zaqueu era rico, mas sabia que era pequeno. Talvez você é rico da presença, mas o que está te faltando é reconhecer que você é pequeno. Tem outra tradução que diz: não podia ver o mestre. E o que Deus está falando hoje comigo e com você é: o que tem te impedido de ver Jesus? Talvez você está preso na tua pequenez. Talvez as perseguições dessa vida tenham te diminuído tanto que você tem se olhado e não se visto mais digno, e diante da multidão você fala: olha, não consigo acessar Jesus. Porque é assim que se sentia Zaqueu. Próximo. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Irmãos, entenda que se você ficar preso no vitimismo daquilo que você não é, você não vai ter acesso a Jesus. A visão que Zaqueu teve é: eu preciso crescer. E talvez você não esteja tendo um relacionamento com Jesus porque você continua um menino. O meu filho, ele não é pequeno, ele é menino. E tem gente que não cresce mesmo já tendo muita idade. Mas Deus hoje ele vem aqui falar comigo e com você: cresça. Eu tive uma hernia de disco há 10 anos atrás, não conseguia mais andar. E eu tinha me convertido, e eu queria ir lá no Valdomiro fazer a ressonância e falar que Deus ia me curar. Fiz 6 ressonâncias, todas elas, o que você acha que tinha hérnia? Lá, estava lá. E um dia eu lendo Provérbios, Deus falou assim: o espírito fortalecido
sustentará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Filho, esqueça a tua doença. O que é fraco em você é o teu espírito. Cresce espiritualmente, que a dor vai passar. Fiz minha parte, fui para a academia e comecei a ir para a oração. E estou aqui, sem dor, caminhando, pegando meus filhos. A igreja precisa crescer para poder se encontrar com Ele. Temos que sair do menino e se tornar alguém grande, porque senão a multidão vai te afastar. Você concorda que ele correu? E Deus fala para você: ei, tenha pressa, porque talvez você não tenha tempo. Próximo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Irmão, como é que Zaqueu foi para a árvore? Depressa. Então, quanto mais depressa você for para ver Jesus, mais depressa Ele vai falar: vem, eu te vejo. Irmão, mas tem gente que é uma tartaruga para buscar Jesus. Rapaz, mas é um coelho para buscar problema. Reproduz problema. Reproduz problema. Rapaz, mas para sair aquele monte de tartaruga e vingar uma. Jesus sabe que antes dele entrar na tua vida, ele vai querer entrar na tua casa. Entenda que quanto mais depressa você querer ter um encontro com ele real, mais depressa ele vai entrar na sua casa. Era um homem, assim como o jovem, sim ou não? Era rico, assim como ele, sim ou não? Queria encontrar Jesus, sim ou não? Deus dá oportunidade para todos. E tem muita gente aqui que está sendo julgado. E Deus está falando: irmão, meu filho, não importa o que as pessoas falam. Enquanto você estiver subindo da árvore para querer me ver, eu estou esperando te olhar para entrar na tua casa. Há uma promessa de Deus para aqueles que o buscam. Próximo. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com Presta atenção. Quando o jovem rico encontra Jesus e Jesus dá a palavra para ele, o que acontece com o jovem rico? Se entristece, fica abaixo. Mas quando Zaqueu encontra Jesus e Jesus fala com ele, ele se alegra. Irmão, tem gente que não quer mudar. Ao invés de se alegrar que existe cura, não quer tomar o remédio. Irmão, são dois homens. Os dois eram ricos. Os dois encontraram Jesus. Mas um se entristeceu, mesmo com uma promessa de 100 vezes mais, e o outro se alegrou. Próximo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Irmão, quando Deus começar a entrar na tua casa, as pessoas vão ver, e a religiosidade vai começar a falar: por que está acontecendo isso na vida do Zaqueu? Ué, o Zaqueu não merece isso. Sou eu que sou a multidão que estou com Jesus. Sou eu que sou o jovem rico. Sou eu que guardo. Guarda, mas quando Jesus te pede, você se entristece. Pede, mas quando Jesus fala: vem, segue-me, você sai abatido. Mas esse não. Falou: Jesus, o que eu quero é você na minha casa. Próximo. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir por alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Filho, só te falta uma coisa:
vende tudo e segue-me. Mas para aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus não precisa pedir, Ele já entende e dá. Há uma diferença daqueles que se relacionam, independente de você ser pecador, independente de a multidão te afastar, mas você entende o seu compromisso de agora mudar. Aquilo que eu era, eu não vou ser mais. Se eu defraudei alguém 4 vezes mais, eu vou restituir. E é nesse que Deus quer falar com a igreja. Há pessoas aguardando você pedir perdão. A religiosidade tem dado uma mascarada naquilo que você tem feito de errado, mas você tem defraudado. E se você não entender isso, você vai continuar triste e abatido diante de um Deus que te ama. Deus hoje Ele traz um renovo. Renovo de alegria, um renovo de oportunidade, um renovo de direção, um renovo de chamada. Próximo, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. O que farei para herdar? Só uma coisa de falta: vende tudo. Senhor, eu vendo, eu dou. A tua salvação está garantida. A salvação, porque ele sabia o que faltava. Aqui eu não estou falando para ninguém vender tudo. Eu estou falando o que te falta. O que Jesus tem te pedido que você não quer entregar. O que você tem escondido atrás do Salmo 91, do Salmo 23, das campanhas de oração. Ele fala: filho, você não era, agora você está na raiz de Abraão. E se você é raiz de Abraão, você está na minha promessa. Irmão, a salvação é você aceitar Jesus. E aceitar Jesus é viver do jeito que Ele quer. Caminhar com Ele é caminhar na obediência. Porque teórico, nós temos muito, e religião também, mas Ele chamou pescadores. Próximo. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido.